Muito bem, nessa videoaula nós vamos então resolver outro dos problemas da lista, que é o exercício que tem o enunciado protótipo pneumático de compactação de lixo. Também vou dar uma lida resumida para nós lembrarmos do contexto do problema e diretamente logo após isso nós vamos para a solução no FluidSim, tá? Então ele diz o seguinte: um protótipo de um equipamento de compactação de lixo doméstico utiliza 2 cilindros pneumáticos para a realização da compactação. O atuador 1A de simples ação realiza pré-compactação e o atuador 2A de dupla ação realiza a compactação principal, forçando os entulhos contra um triturador mecânico. A máquina funciona no modo ciclo único e o material alimentado manualmente. A velocidade de ambos os cilindros deve ser regulada no avanço, empregando o controle na entrada, ou meterim, com velocidade de retorno normal. Elaborar um circuito pneumático, um segundo eletropneumático, utilizando válvula de duplo solenoide e sensor de rolete. Eu acho que nós, em sala de aula, nós já fizemos uma solução com retorno simultâneo de atuadores, então eu vou concentrar minha solução aqui para a parte eletropneumática, por me parecer ser um pouco mais elaborada do que a outra. Tá? Então, vamos dar sequência aqui, mas com foco na segunda parte, que seria utilizando válvula de duplo solenoide. Inclua uma válvula de emergência que, quando acionada, despressuriza e desenergiza os circuitos pneumático e elétrico. Então, essa solução na verdade, ela é igual àquela que nós fizemos no exercício anterior da máquina de estampagem. E nós temos aqui também a presença do pressostato. O sinal 002 pode ser enviado por meio de uma válvula de sequência, que no nosso caso aqui, por ser uma solução eletropneumática, vai utilizar um pressostato. Quando a pressão na base do cilindro 2A aumenta, por exemplo, até 4 bar, isso significa que o material de reciclagem já foi comprimido pelo cilindro. Assim, se o material já está compactado ou se o cilindro alcançou a posição de fim de curso, então ambos os atuadores devem retornar à sua posição simultaneamente. Então, nesse diagrama trajeto passo que nós vemos aqui na figura do exercício, ele mostra então que primeiro avançaria o cilindro 1A, depois avança o cilindro 2A, e o cilindro 2A ou ele alcança o fim de curso, ou a pressão aumenta devido à compactação dos entulhos de lixo. Tanto um caso quanto o outro já enviam um sinal para que ambos os cilindros retrocedam ao mesmo tempo. Apesar de nós termos algumas identificações do exercício, eu não vou me deter a elas, tá? Eu vou utilizar o padrão que nós normalmente utilizamos em sala de aula, que é utilizar aí as identificações 1S1, 1S2, 2S1 e 2S2 para os cilindros, até mesmo por uma questão mais didática, nós já estamos habituados com esses nomes para fazer uma fácil associação. E eu vou resolver esse problema utilizando tanto o ciclo único quanto o ciclo contínuo. Então, vou fazer as duas soluções, por me parecer ser um pouco mais interessante, até mesmo porque numa máquina manual, né, a alimentação seria feita ali pelas pessoas, mas isso nada impede que se colocasse ali um tipo de uma esteira para o entulho estar chegando, né, então já teria a parte eletropneumática relativamente automatizada, tá? Eu vou então seguir aqui para o FluidSim, obedecendo essas alterações, pequenas alterações que foram sugeridas. E no FluidSim, também eu já fiz uma pré-realização aqui do circuito eletropneumático, já coloquei os atuadores de simples e de duplação, já coloquei os controles de velocidade no avanço. O problema, então, ele sugere ali que pode ser colocado o controle meterim para ambos os cilindros. O cilindro de simples ação, eu coloquei ele sendo acionado por uma válvula de 5 vias, que foi transformada em uma válvula de 3 vias normalmente fechada, bloqueando a saída 2. Então, para quem não está familiarizado com esse conceito, tem ele na apostila, tem que dar uma olhada lá. É uma prática bastante comum, até mesmo porque as válvulas de 5 vias elas são
bem mais comuns e encontradas aí no mercado do que as válvulas de 3 vias, e muito embora se encontre com facilidade as duas, mas é para nós podermos explorar um pouco mais essa possibilidade de aplicação. Tá? Que mais? O pressostato ele foi colocado na entrada do cilindro 2A porque é aqui que a pressão atua diretamente sobre o atuador para que o atuador possa estar forçando os entulhos, comprimindo os entulhos ali no dispositivo de compactação. Então esse é o ponto em que a pressão ela é diretamente sentida, e se essa pressão aumenta, né, antes do cilindro chegar no fim de curso, isso já estaria promovendo esse retorno desse atuador na sua posição inicial. E mais que se observa nesse circuito já pré-construído. Eu também substituí os sensores eletromecânicos de rolete por sensores de proximidade. Tá? Então, se nós olharmos a figura do exercício, nós vamos ver que vai ser muito mais fácil instalar um sensor magnético do que um sensor de rolete naquela máquina ali. Então, eu achei um pouco mais coerente, né, fazer alteração do tipo de sensor, mesmo que isso altere um pouco o enunciado, mas não vai alterar a lógica do problema. Isso também já me permite uma certa organização na construção do circuito elétrico, uma vez que eu coloquei todos os sensores aqui na parte inferior do circuito, juntamente com o pressostato. Isso então me ajuda a separar e não deixar tão poluído o circuito elétrico, para facilitar o entendimento e a interpretação desse circuito. Também já está construído aqui, né, entendendo que vocês já assistiram lá o vídeo da máquina de estampagem, o ciclo, a lógica que constrói o ciclo contínuo, né, através da retenção do sinal, do relé K1, e também já está incluída aqui a válvula de emergência, que ela vai ser utilizada para desenergização de todo o circuito elétrico e para o desligamento desse solenoide Y0 da válvula 1V0, tá? Que é a válvula que permite a pressurização do circuito pneumático. Então, né, feitas essas considerações, eu já vou puxar aqui o solenoide Y0, entendendo que eu fiz uma breve alteração aqui na fonte de energia, tá? Então toda fonte tem que sair depois da válvula de emergência para ela poder ser energizada. Então aqui nós teremos o positivo, na parte de baixo temos o negativo. Esse solenoide aqui vai ser o solenoide Y0. Nós vamos instalar ele de forma que assim que o circuito esteja energizado, esse solenoide também vai estar, e consequentemente ele já vai estar permitindo a alimentação do circuito pneumático, a não ser que a válvula de emergência seja acionada e, consequentemente, então, o solenoide Y0 é desligado e o circuito pneumático ele acaba sendo despressurizado. Muito bem, a lógica desse circuito, né, relembrando o enunciado do problema, é a de que primeiro avança o cilindro 1A, depois, na sequência, avança o segundo cilindro que compacta o lixo, que é o cilindro 2A, e depois que os entulhos estão compactados, os dois vão voltar ao mesmo tempo. Então, vamos imaginar o seguinte, que nós vamos trabalhar em condições ali lógicas de intertravamento em que os dois cilindros, né, depois de terem realizado as suas funções e voltado, né, simultaneamente, não significa que eles estão sincronizados, mas eles vão receber um sinal para estarem voltando no mesmo instante. Somente quando os dois tiverem voltado totalmente às suas posições iniciais é que o ciclo pode reiniciar, considerando ali o ciclo contínuo. Então vamos pensar o seguinte: quais são as pré-condições para esse ciclo começar a funcionar, considerando que ele tem a opção também de funcionamento automático. Então vamos colocar aqui no nosso circuito elétrico que ele vai ter duas opções, né, em paralelo, que é ou ciclo contínuo, que é representado aqui através do relé K1, ou meu botão 1B2, que representa o meu ciclo único. Então, qualquer um desses dois aqui, uma vez comutado o seu contato, ele permite a passagem da corrente elétrica,
nós vamos colocar somente as pré-condições da sequência no modo automático. Quais são as pré-condições da sequência? Que antes do início do ciclo, os dois cilindros já estejam totalmente recuados. O cilindro 1A de simples e o cilindro 2A de duplação. Então, nós podemos incluir aqui. Né? Bom, nós temos o K1, ou o sensor 1S1, ou não, e o sensor 1S1 e o sensor 2S1. Se tudo tiver atendido, né? Então se pode reiniciar o ciclo da máquina. Mas o sensor 1S1 ele está mandando um sinal para um relé, para que nós possamos trabalhar com essa lógica e se precisarmos do sinal desse sensor em outras oportunidades, o relé tem vários contatos auxiliares e permite então que se possa construir lógicas mais elaboradas se necessário. Provavelmente não vai ser o caso nesse exercício, mas eu estou fazendo esse acionamento indireto, tá? Estou mandando o sinal dos relés que estão ligados aos 4 sensores. Então esse cara aqui, ó, o relé ligado ao sensor 1S1 é o K1S1. Lembrando que esse nome também foi adotado por uma questão didática. E o relé associado ao sensor 2S1 é o K2S1. Se todas as condições forem satisfeitas, então o primeiro passo pode acontecer, que é o avanço do cilindro 1A, tá? O qual é energizado, né? O qual recebe ar após a energização do solenoide 1Y1. Apesar da coisa ficar um pouco estranha aqui, vou tentar dar uma melhorada. 1Y1, ou o sinal vai vir também aqui do ciclo único, que é o botão B2. Quando esse solenoide é energizado, a válvula muda de posição, ela permite a passagem do ar, passa antes pela reguladora de vazão, o cilindro 1A avança, o cilindro 1A vai chegar onde? Lá em um S2. Um S2 energiza o seu respectivo relé, que é o K1S2. Tá? K1S2 estando energizado, ele vai então permitir a passagem da corrente para o nosso segundo solenoide do cilindro 2A de duplação, que é o cilindro, perdão, que é o solenoide 2Y1. Então, avançou o cilindro 1A, avançou o cilindro 2A. Nós podemos fazer algum teste para ver se a nossa lógica está correta. Vamos lá, ver se faltou alguma coisa. Bom, ambos os solenoides, na verdade esse solenoide aqui já avançou, 2Y1, porque eles estão com o nome repetido, tá? Como eu dei um copiar-colar aqui, eu esqueci de atualizar algumas informações e por isso que nós vimos um comportamento estranho. Vamos de novo. Vou mandar o sinal. Muito bem. Quando foi dado o comando de simulação, já se observa que os circuitos estão energizados, o circuito elétrico. Como o circuito está energizado, o solenoide Y0 energiza e comuta a válvula V0, que permite já a pressurização do circuito pneumático. O circuito pneumático, agora ele aguarda o que? Para um Y1 energizar, ele aguarda que essa condição lógica seja atendida ou que um B2 venha ser pressionado, o que foi feito nesse exato momento, ou seja, avançou o cilindro 1A, depois avançou o cilindro 2A. Vou repetir o procedimento aqui, mas agora utilizando o ciclo automático. Mais uma vez, então, temos a condição da sequência correta, né, estabelecida dos dois primeiros cilindros no movimento de avanço. Como os dois já avançaram, qual seria a próxima sequência? Após o cilindro 2A chegar ao seu fim de curso, ele vai então energizar o relé K2S2. E quando esse relé ele é energizado,
nós temos aqui a segunda consideração. Ou o cilindro 2A chega no fim de curso, ou muitas vezes ele não consegue chegar. Mas a pressão ela aumenta quando esse cilindro comprime a carga. Então, o pressostato Z1 também, né, vai energizar o seu relé KZ1. Então, nós teríamos uma segunda opção aqui. Ou acontece um evento, ou acontece o outro, que seria o KZ1. Né? Porque, né, não sei se me fiz entender, mas pode ser que esse cilindro 1A nem chegue no fim de curso, se a quantidade de entulho for muito grande. Então, se qualquer uma das duas situações for atendida, então, né, na sequência, nós vamos para o próximo passo, que acontece que recebe o sinal ao mesmo tempo, que é o retorno dos dois cilindros. Então, nós sempre lembramos do paralelo, tá? Para energização das cargas. Então, esse aqui vai ser o 1Y2 e o segundo aqui vai ser o 2Y2. Então, vamos testar para ver se vai funcionar a nossa lógica. Avançou o primeiro, o segundo. Então, apesar da velocidade de retorno ser rápida, né? Vamos colocar aqui 6%. E a gente coloca 10%. Os cilindros avançarem um pouco mais lentamente, se conseguir observar, né, o movimento sequencial, que, como eu disse, parece ser o mais interessante aqui para se observar a lógica do circuito. Eles ambos atendem à condição até que seja dado um comando de parada. Após o comando de parada, então, os circuitos eles finalizam o ciclo atual e aguardam, né, o comando de um novo ciclo. É claro que nós estamos testando aqui somente a lógica com o sensor 2S2, mas aqui fica bastante claro que se esse pressostato ele for energizado, né, também ele vai estar, esse aqui é um caminho alternativo para promover o retorno de ambos os atuadores quando a pressão aumenta. Então, nós poderíamos colocar alguns artifícios para poder fazer essa animação, mas eu acho que não há necessidade. Parece que com esse contexto, com essa resposta, já se atende a toda a solução do nosso problema. Então, também, se houver dúvidas, podem ser enviadas, né, via Moodle, né, em relação a algum tipo de situação que não foi contemplada nesse vídeo. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez a terem assistido, né, e fico à disposição ali para esclarecimento de eventuais dúvidas. Um abraço aí a todos.